Oi, gente, tudo bem? Vocês estão bem? Estão felizes? Chegamos na nossa 8ª semana. Devocional do Adorador. Como tem sido para você? Eu gostaria muito de receber o seu feedback sobre isso. Os que eu tenho recebido têm sido muito bons, né? Essa semana nós vamos falar de níveis de relacionamento com Deus. Uma questão de obediência. A música em tua presença, da Nívia Soares. E eu quero começar falando um versículo que está no Salmo 42:1, que diz assim: como a corça anseia ou suspira por águas, assim, ó Deus, a minha alma anseia por ti. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Você consegue imaginar essa cena? Você já teve assim, fazendo coisas e estava com muita sede. Quando você tomou água, foi algo tão bom, tão bom, tão bom. Eu entendo que esse tem que ser o nosso anseio. Nós vamos falar de níveis de relacionamento com o Senhor. A gente consegue perceber uma escada, né? E a partir de agora nós vamos falar de algumas coisas nesse sentido, né? A partir dessa semana. Então hoje nós vamos falar de níveis de relacionamento com Deus. A base inicialmente é Ezequiel 47, né? Ezequiel 47 fala de níveis das águas. Águas nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos, ou um mergulho. E há pouco tempo atrás eu ouvi uma frase que eu ouvi algo numa ministração que eu achei muito interessante, que diz assim: o cordel, ele mede distância, o corpo de Ezequiel mede a profundidade. Você consegue entender isso? O cordel, que não é algo físico, que é algo que eu seguro, mas que não é algo em mim, mede a distância de algo. Agora, o meu corpo, ele mede a profundidade. E algo que também foi dito, que os mestres, eles dão fundamento, os profetas, eles apontam para a direção. Quando você lê Ezequiel e você estuda isso, você percebe isso, você consegue perceber isso. E eu tenho certeza que você que tem lido, que tem buscado aquilo que Deus tem para você nesses dias aqui, nesse devocional, né? Você quer algo mais em Deus. Eu não sei você, mas eu entendo que Deus tem mais e tem mais e tem mais, e não dá para simplesmente nos aceitar aquilo que nós vivemos, que Deus é um Deus de novidade de vida. Nós estamos chegando no final do ano de 2022, iniciando o ano de 2023, e eu sei que final de ano é momento de analisar tudo que eu tenho vivido, e início de ano é momento de propor, de me colocar diante de Deus para fazer algumas coisas. E terrível coisa é que normalmente no final do ano, muitas vezes nós nos frustramos por perceber que aquilo que nos propusemos no início do ano a gente raramente cumpre totalmente, né? Ou em parte às vezes. Mas o nosso Deus é um Deus de chances e de novidade, né? Então Ele nos dá chances de recomeçar e nos dá sempre novidade para caminhar. Então que esse início de ano, final de ano, início de ano, seja esse tempo de pensar, mas de decidir algo em Deus. E quando nós falamos de níveis, nós vamos falar dos 4 níveis. Águas nos artelhos. E eu sempre, quando eu ministro sobre isso, eu falo do nosso movimento nas águas. Quando você está diante de um rio e as águas estão assim na altura dos seus artelhos, é um momento muito fácil, é muito fácil caminhar. Você pode tirar o pé da água e pisar. Simplesmente vai espalhar um pouco mais de água, mas você vai dominar totalmente aquele momento ali. Águas nos artelhos é quando eu determino todas as coisas, quando eu defino o que faço, o que não faço, o que quero, o que não quero, eu domino. E qual o nível de obediência que eu tenho que ter para fazer aquilo que eu quero fazer? Então esse é o primeiro nível, que eu nem sei se a gente pode considerar um nível para aquele que conhece Jesus.
Porque quando a gente fala em conhecer e em se relacionar com Jesus, a gente entende que é um lugar de total dependência. É deixar a árvore do conhecimento do bem e do mal em busca da árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal, eu determino. A árvore do bem, a árvore da vida, ele determina o meu caminhar. Então, águas nos artelhos é simplesmente o primeiro passo para alguém que começa a caminhada, mas que está muito longe de chegar ao final, né? Mas o primeiro passo é o passo de um caminho que nós vamos seguir. Então eu saio desse lugar e eu vou para a água nos joelhos. Águas nos joelhos. Já fica um pouquinho mais difícil, concorda? Depende muito da correnteza, depende muito do nível de força das águas, mas eu ainda domino. Eu ainda não tenho que fazer tanta força, então eu continuo determinando. A palavra final continua sendo a minha. Aquilo que eu estou determinando é a partir daquilo que eu penso, daquilo que eu desejo, daquilo que eu quero. Então é muito pouco um lugar de relacionamento aí, porque sou eu, é o que eu penso, é o que eu determino. Então a gente precisa sair, passar desse lugar. Então a gente passa pelos artelhos, pelos joelhos, a gente chega já na água pelos lombos. Água na altura dos lombos já fica um pouco mais difícil. Quando você vai caminhar em um rio, você tem que fazer mais força, você pode se desequilibrar e perder o controle. Você já precisa, muitas vezes, de auxílio de algo para poder caminhar nesse lugar. Então é um lugar onde eu começo a entender e a viver dependência, a viver obediência. Porque nível aqui no artelho é nível 0 de obediência, eu faço o que eu quero. Nível 1, que é o nível ali da água no joelho, ainda determina as coisas. Quando eu chego ali no nível... Naquele nível 2, que é a água aqui nos lombos, eu já tenho que tomar, eu já tenho que repensar algumas coisas, eu já busco não só o meu interesse, não só o meu desejo, não só aquilo que eu quero, mas aquilo que Deus começa a falar, porque eu começo a ouvir. E melhor do que ouvir, eu começo a dar ouvidos àquilo que o Senhor determina para mim. Mas quando eu passo desse lugar, que eu vou para um lugar de águas profundas, nível 3, nível de obediência. Você já teve a oportunidade de mergulhar, parar ali no mergulho e ficar tentando ouvir o som debaixo da água? Ali naquele lugar, o ar que vem de fora para nós não tem sentido, porque se eu respirar o ar que vem de fora, eu me afogo. Então eu preciso usar o ar que está nos meus pulmões, eu preciso usar aquela reserva que vem de dentro. O Espírito do Senhor não vem sobre nós, Ele habita em nós. E eu preciso desse lugar em Deus, desse lugar de mergulho, desse lugar em silêncio, para que eu possa ouvir uma voz que não vem daqui, mas vem daqui. Quando eu começo a ouvir e a ser conduzida por essa voz, eu consigo mergulhar em águas muito, muito profundas. Nesse lugar é um lugar de obediência, é um lugar de dependência, é um lugar onde não é o que eu quero, mas é o que o Senhor escreveu ao meu respeito. É aquilo que está no coração dele, é que tem valor, é que tem peso. Então nós precisamos buscar esse lugar, porque esse é um lugar que o Senhor está nos esperando. Ele está lá, Ele não está aqui na superfície, Ele está lá no profundo. Ele está lá naquele lugar onde a voz dele se ouve por dentro. E tem algo que eu acho muito interessante que o meu esposo fala com a gente. Ele fala que como é caminhar, e eu quero dividir isso com você, como é caminhar nessa vida cristã? Na vida cristã eu posso comprar, conquistar ou ganhar. Você sabe do que eu estou falando? Comprar, conquistar ou ganhar. Eu preciso sair desse lugar de comprar. Alguém já pagou o preço. Eu não consigo conquistar nada. Eu preciso estar em um lugar onde eu vou ganhar. Quando eu busco a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, certamente aquilo que está no coração de Deus vai acontecer na minha vida. Aquilo que é necessário vai chegar nas minhas mãos. Todas essas coisas, porque a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas se eu digo que amo a Deus e não obedeço aos seus mandamentos, não sou dirigida e não estou submissa à sua vontade, que amor é esse? Um amor que é determinado por aquilo que eu quero? Não. Aquele que ama, ele ouve a voz daquele que é amado.
e se deixa conduzir por essa voz. Quem nos amou mais do que o Senhor? Que nos amou de tal maneira a ponto de dar o seu Filho para morrer no nosso lugar. Você quer um exemplo de obediência e submissão? É daquele que disse assim: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus é o nosso alvo, Jesus é o nosso referencial. E ele obedeceu até a morte, morte de cruz. Nós não somos convidados para andar na rasura, para dominar todas as coisas. Nós somos convidados a cada dia pelo Senhor para entregar nas suas mãos as nossas vidas, os nossos dias, os nossos dons, talentos. Porque Ele sabe exatamente o porquê foram criados e entregues para nós. E aí sim, nós vamos receber, nós vamos viver aquilo que Ele escreveu ao nosso respeito. Então vamos para esse lugar essa semana, vamos buscar esse lugar. Sai da rasura, vem para a profundidade. Ali, sim, você vai ver, você vai conhecer um Deus que escreveu algo a seu respeito, que está ali para te revelar. E enfim, você vai poder viver isso. Que o Senhor te abençoe e verdadeiramente te sustente, te suporte, seja suporte para que você diga não às suas vontades. E sim, Senhor, eis-me aqui. Faz da minha vida aquilo que o Senhor quiser. Envia-me a mim. São tantas respostas que o Senhor espera de nós, mas todas estão alicerçadas na obediência e submissão. Que o Senhor te abençoe. Eu sei que Ele tem falado com você. Eu sei que a sua vida tem sido moldada. Que verdadeiramente esse barro molinho seja você nas mãos do oleiro. Deus te abençoe. A gente se encontra na próxima semana. Para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, esse é o momento. Se inscreva. Eu esqueci aqui. Vai, tira que você vai pôr isso na gravação. Tira isso aí. Se inscreva e demais. Pois é, se inscreva no canal, deixe seu like. Eu lembro do Estevão. E? Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe.